Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Excepcionalmente, hoje, ao meio-dia, lembrando que o programa sempre começa às 11 horas, mas a gente resolveu testar aqui para ver a nossa popularidade, se a gente consegue competir com a Copa do Mundo, esse evento pequeno. Também que nós três aqui somos uma espécie de um trio de ataque, assim, equivalente a Mbappé, a Messi e a Cristiano Ronaldo. Não vou dizer quem é quem, não, nesse caso, mas estamos aqui, espero que vocês nos acompanhem em paralelo aí às partidas do Mundial. Lembrando que esse programa Política na Veia é uma parceria da Carta Capital, da TV GGN, do Luiz Nassif, do Fora da Política Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto. Couto e Nassif, bem-vindos. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Couto, um abração aí. Um abração, boa tarde dessa vez, né, para todo mundo aí que nos assiste. E acho que já que você fez a comparação, considerando que o Cristiano Ronaldo é português, acho que por proximidade a gente sabe quem é o Cristiano Ronaldo. Tá certo, é você, né, claro. Longo é parentesco longo, tá, tem tradição. E se alguém me chamar de Neymar, eu brigo. Luiz Nassif, o Neymar do jornalismo econômico. Tá. Ele cuida para a pessoa. Né? Aumentará a simpatia por ele. Principalmente porque o Neymar, assim como o Romário, só sabe pensar com os pés. É isso aí. Mas o que vocês estão achando aí da Copa? Hein? Algum jogo animou? Não? Vocês assistiram algum completamente? Nada. Além dos do Brasil, eu consegui assistir ontem, não inteiro, mas uma boa parte de Uruguai e Portugal. E achei um jogo muito interessante. Um jogo disputado, assim, com possibilidades interessantes, assim. Gostei do jogo, pelo menos. Claro que eu estava torcendo por Portugal, né? Mas, enfim, até por razões familiares, eu estava na casa da minha mãe. Se eu torço contra Portugal na casa da minha mãe, isso dá confusão. Então foi importante torcer para Portugal dessa vez. Tá certo. Agora Diga. Eu não acompanho futebol mais recentemente, mas eu sou um saudosista do tempo que o futebol tinha duas figuras centrais, né? Um meio-campo que organizava o jogo e um centroavante rompedor. Então, essa seleção do Tite, não é de agora, não, desde lá de trás aí, me parece o Belo Antônio, sabe? Parece, o pessoal brinca que limpador de para-brisa, né? A bola vem, roda, volta. E ninguém quer correr risco de ousar algo maior, ir em direção ao gol. Eu estava vendo outro dia uma estatística que ele é o terceiro treinador com o maior número de vitórias, um apenas atrás do Parreiras. Mas não me emociona, viu? Eu preferia os tempos que tinha o Gerson, que tinha um Falcão, que tinha até um Dunga aí, viu? E um centroavante rompedor, viu? Aliás, lembrar do Parreira, que é aquele que dizia que o gol é um detalhe, né? Também não é que sobre o Parreira a gente viveu grandes momentos de futebol. Olha, o que está acontecendo de forma geral no futebol, não quero me estender muito não, porque esse programa não é sobre esse assunto, é que da forma que está jogando hoje, o meio de campo acabou, não é só o Brasil, né? O meio de campo hoje, nos times, é uma espécie de deserto de Gobi, não tem nada. E é gozado com esse negócio do padrão de ninguém esquenta a bola chega e você passa. O pessoal não sabe mais conduzir. A condução de bola, que era o forte do Brasil, desde os tempos gloriosos aí de Dirceu Lopes, Ademir da Guia, até Kaká e outros, o pessoal não sabe mais. Quando eles têm que conduzir tudo, eles não conseguem guardar a distância da bola, sempre tem um zagueiro desarmando aí pela distância que eles guardam da bola, viu? Eu acho que estou muito saudosista, né? Eu acho também. Eu acho também. Ontem, nesse jogo de Portugal e Uruguai, sempre que o Leão, que foi um rapaz que entrou no final, conduzia demais a bola, eu falava, solta a bola, meu filho, passa a bola. Eu acho que eu sou mais favorável a esse futebol um pouco mais moderno. Aí eu sou menos saudosista que você, mas eu acho que falta, às vezes, meio-campistas mais criativos. Tanto que, apesar da derrota, foi interessante ver o Uruguai jogando com a de Arrascaeta de novo, né? Que dá inteligência para aquele meio de campo, né? E, ao mesmo tempo, o Tite começar com o Fred, né? Que é um sujeito voluntarioso, até tecnicamente bom para jogar ali, mais como um sujeito um pouco na contenção no meio de campo, mas
teria gostado mais se tivesse começado com o Rodrigo para ter mais criatividade, ter um jogo mais leve ali. E tanto que o time melhorou, né? Depois que o Rodrigo entrou, acho que a coisa ficou bem melhor. Agora, o ponto alto, eu acho que dessa semana aí da Copa do Mundo foi essa revelação de que o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, está lá no Catar, enquanto os patriotas estão aqui se matando na porta dos quartéis, sob chuva, sob o céu, sob o sol intenso. Ele está aqui, Couto, e depois na CIF. Como é que você acha que essa revelação tocou no coração dos bolsonaristas? Olha, acho que revela o seguinte, né? Até andaram fazendo uma brincadeira, né? Já surgiu o meme, porque é a coisa mais rápida que aparece, que malandro é malandro e mané é mané, sobretudo depois da frase do ministro Barroso. Mas eu acho que a brincadeira tem um imenso fundo de verdade. Porque, afinal de contas, enquanto o pessoal está aí se sacrificando pela família Bolsonaro, achando que está, na realidade, se sacrificando pelo Brasil, o fato é que a família Bolsonaro segue fazendo o que sempre fez, né? Que é viver um pouco na base do bem bom, né? Sem fazer nada, pelo menos nada de proveitoso em relação ao país. Quando faz alguma coisa, geralmente é em prejuízo do país. Digamos, né, se houvesse pelo menos um engajamento político maior dentro desse projeto autoritário por parte do Eduardo Bolsonaro, ele estaria ali acompanhando os seus seguidores. Mas em vez disso, está lá curtindo a vida doidado, né? Está com a família, passou antes por Miami, depois foi lá para o Catar, né? Mostra que, na realidade, é muito otário se sacrificando por pouca coisa, né? Enquanto aqueles que ele supostamente entende como suas lideranças não dão muita bola para eles, né? Os usam apenas como massa de manobra. É realmente um gado, né? Como o pessoal diz, é um gado que é conduzido aí na base dessa passividade bovina, né, que as pessoas estão mostrando, passividade em relação às suas lideranças, né? Porque, claro, estão ali na frente dos quartéis, estão ativos, mas têm uma capacidade de contestação mínima. E mesmo um ou outro muxoxo que surgiu, gente protestando contra a presença do Eduardo Bolsonaro lá, eu sou muito cético que vá produzir qualquer efeito, porque já foram várias outras ocasiões de situações parecidas e que rapidamente são superadas e esse pessoal volta a atuar como massa de manobra desse movimento. Nassif, deixa eu só aproveitar, já passa a palavra, porque a teoria que agora circula nos grupos bolsonaristas é que o Eduardo Bolsonaro está lá não para assistir o jogo, aconteceu um momento relativo, está lá para pedir ajuda ao Catar e a outras autocracias, a outros reinados árabes que tomem uma decisão em relação ao Brasil, já que os extraterrestres também até agora não se manifestaram, agora foi pedir ajuda aos sheiks árabes em nome do golpe. Olha, se for pro exílio da família Bolsonaro, talvez seja proveitoso. Agora, para qualquer outra coisa, acho que não vai ter efeito algum. Deixa só. Eu tenho condição de compartilhar aqui uma imagem aqui, não? Eu acho que o Sérgio. Bom, eu te mando. Eu te mando aqui pelo. Manda para o Cacá, manda para o Cacá. Tá. Então deixa eu. Enquanto a gente resolve esse problema técnico, ô Sérgio, tem aqui um comentário muito interessante do Leonardo Rosa, aqui no chat do Fora da Política na Salvação, dizendo o seguinte: Sérgio Liro, não me leve a mal, mas você lembra o Cafu com barba. Que sacanagem. Olha, só não foi pior do que do meu filho ontem, que disse que eu pareço o Pepe, aí já é demais. Isso aí Bom, deixa eu pôr um pitaco aí no que está acontecendo aí com. Eu até fiz um xadrez ontem para tentar entender as razões desse prolongamento aí das manifestações. Você tem pelo menos 3 personagens centrais aí que criaram expectativas meio sibilinas, para prolongar aí essas manifestações. Você tem aí o Braga Neto, que falou os manifestantes, tenham paciência, uma coisa desse gênero aqui. Você tem o Hamilton Mourão, falou que o comunismo, e peraré, tem que continuar enfrentando o comunismo. Você tem aquele que é da Casa Civil também, falou, tenham paciência que vocês vão ver a surpresa, não digo que eu não avisei. Então, a Casa Civil, o que foi da Casa Civil? Você está pensando no Braga Neto, não é o Nassif? Não. E agora o Braga Neto. O Ciro Nogueira falou, mesmo? Ciro Nogueira, até o Ciro Nogueira. Então você vê uma questão de prolongar, digamos, esse jogo. Daí você pensa o seguinte: você tem eu tinha 2 hipóteses, depois vieram mais
veio mais uma terceira hipótese que é mais consistente. A primeira hipótese é a seguinte: esperneio. É manter o pessoal ativo aí para depois da derrota. Agora, o segundo é radicalizar, efetivamente, tentar uma radicalização no dia 31. No dia 31. Agora, com a decisão do ministro da Defesa, fecha um outro raciocínio aí. A informação que circula, inclusive nos grupos aí de defesa, naqueles assessores de defesa do Lula, é que grande parte dessas pessoas que estão na frente dos quartéis fazem parte das famílias dos militares. O que confirma uma outra informação. Eu tenho família que mora lá perto, lá, na rua Bílio Soares, tudo lá, e familiares viram pessoas de preto andando no meio daquele pessoal, e pelo menos 2 armados. O que reforça essa ideia de que são familiares e que as Forças Armadas colocam pessoas para defendê-los de alguma coisa aí. O que está em jogo? O grupo de defesa eles tinham discutido uma fórmula para apresentar o Lula, que seria o Nelson Jobim como ministro da Defesa e um grupo de trabalho para assessorar para a reforma das Forças Armadas, a profissionalização, até dentro do Plano Nacional de Defesa que o Jobim tinha desenvolvido aí um tempo atrás, e despolitizar as Forças Armadas. No meio do caminho entra o Zé Múcio, que defendendo uma candidatura de um cara ligado à ultradireita militar, que é o Aldo Rebelo, que eu até peço aí para colocar a imagem dele aí na... Tenho gratidão por Lula e respeito por Bolsonaro. O Aldo, o PT é um partido tão incompetente em termos de análise estratégica, principalmente com o afastamento lá atrás do Dirceu, do Chiquem, Genuíno e tudo, que não percebeu o papel de quinta coluna que o Aldo desempenhou durante todo o governo Dilma. Em 2 momentos cruciais. No primeiro, quando começam as discussões sobre a Copa do Mundo, foi a primeira grande discussão pós-manifestações de 2013. Ele era o ministro dos esportes. Ele foge da discussão e tenta impedir que assessores dele defendessem a organização do torneio. Impediu. Eu tive uma vez, eu tentei uma entrevista com ele, não tenho agenda. Ele vai no Roda Viva, tem um desempenho vergonhoso lá, porque não defende a Copa do Mundo. Daí eu peço para um assessor, a produção pede um assessor para ele não tinha ninguém. Daí eu conversei com a Tereza Campelo, que indicou o Luiz Fernando, que era o secretário executivo dele, que deu um show. Ficou claro na entrevista que era uma Copa muito bem organizada, como foi efetivamente. Eles montaram modelos aí de conselhos de secretários de segurança, secretários de saúde, tudo. Então foi muito bem organizada. Os estádios, então, você pode discutir o exagero daquele investimento em estádios e tudo, mas a Copa foi bem organizada. Então ele foi o principal boicotador do governo naquele momento. Quando ele participa daquela lei do meio ambiente, ele faz um jogo escancarado em favor dos ruralistas, com 2 consequências para Dilma. A primeira foi que a Dilma ganhou o ódio eterno aí dos ambientalistas, perdeu uma base de apoio. E a segunda, não ganhou dos ruralistas, porque a vitória foi atribuída ao Aldo Rebelo. O Aldo, na campanha dele para senador, ele ostentava aí todo o apoio do general Vilas Boas. E até eu enfatizei várias vezes: olha o que o Ciro está fazendo. O Ciro está se aproximando da linha política, da politização das Forças Armadas. Mesmo que havia muitos pontos em comum entre aquele plano dos militares e do Ciro, a autocracia e a defesa que o Ciro fazia cada vez mais do Aldo Rebelo, que é o ponto de contato, digamos, desses conspiradores. O Aldo, obviamente, não era palatável. Ele cai fora. Daí, o que faz o Lula? Ele interrompe o grupo de trabalho e indica, segundo as informações de hoje, o Zé Múcio como ministro da Defesa. Eu acabei de receber aqui uma entrevista do Hamilton Mourão, que é o principal dos conspiradores ao lado do Braga Neto, para o Igor Gadelha, aqui do Metrópole. O Múcio na Defesa será muito bem vista pelos militares, diz Mourão.
E um outro ponto também que chama atenção, que seria um contato do Gilmar com o Bolsonaro para fazer uma espécie de pacto que o Supremo seria mais benevolente com o Bolsonaro se ele desarmasse as manifestações. O que mostra que as manifestações aí têm um objetivo político nítido aí que está sendo alcançado. Que está sendo alcançado. E significa que, mais uma vez, a gente vai para aquelas soluções de compromisso que Jobim, o próprio Jobim, Sepúlveda e outros fizeram na transição para a democracia, na Constituinte, que permitiu aí a anistia, inclusive uma anistia póstuma, né? Uma coisa que eu nunca vi no Brasil, né? Você cria a lei da anistia, estende para crimes contra a humanidade e inclui na anistia o atentado do Rio Centro, que foi posterior à lei da anistia, e a morte da secretária da OAB, que foi posterior à lei da anistia. Ou seja, se o Lula fizer isso, vai ser o primeiro grande baque da transição. O primeiro grande baque da transição. Mas se ele fizer, você quer dizer indicar o Zé Múcio ou Nassif? Para mim vai significar que o grande poder oculto aí dos militares vai continuar intocado. Já me passaram ou pode ser uma no cravo e uma na ferradura, né? Porque você pode simplesmente botar o Zé Múcio, mas você pode não ter nenhum tipo de negociação de anistia simultaneamente. Mas não me parece. Estou sendo muito otimista? Muito otimista. Estou nessa linha do Nassif, até porque essas informações que o Nassif publicou hoje, elas, na verdade, enriquecem detalhes, trazem muito mais coisas novas em relação à capa que a revista fez semana passada. Uhum. E os pontos que estão na mesa com os militares é isso. Tem um ministro da Defesa que seja da confiança dos militares e não do presidente da República. Uhum. Segundo, não mexer nas benesses e sinecuras que o Bolsonaro deu aos militares ao longo desse tempo. E terceiro, olha, já tem até fazer essa transição de cargos da forma mais lenta possível, ou seja, mandar para casa mais lentamente. E já tem até o nome do futuro ministro do Exército em caso de indicação do Zé Múcio, que é o general Estevão Caos Teófilo Gaspar, comandante de operações terrestres. Ou seja, aquela ideia de você ter um alto comando legalista que profissionalize gradativamente aí as Forças Armadas com um ministro civil efetivamente. Não basta ser civil, tem que ser civil no sentido de defesa do poder civil. Então, digamos, eu acho que isso aí, confirmando, que eu acho que vai significar que mais uma... Veja bem, o Lula ele tem que negociar, isso aí não tem sombra de dúvida, mas esses anos todos deixaram umas lições que alguns pontos são inegociáveis. A questão da Procuradoria-Geral da República, a questão das indicações para o Supremo Tribunal Federal, que o PT nunca deu atenção devida. Aliás, outro dia eu estava vendo uma explanação de história pelo Dias Toffoli. Meu Deus do céu, um beabá do neoliberalismo. Eu já tinha, em 2012, eu participei de um evento da JUF, lá no Rio de Janeiro. E na parte da manhã era o Toffoli dando uma palestra também de história do Brasil, que deixaria minhas filhas secundaristas envergonhadas. Getúlio introduziu a legislação trabalhista. Depois, o Juscelino introduziu a indústria automobilística. E agora ele dá uma aula sobre o que significou a liberação do Brasil, das amarras do Estado e tudo, que é uma coisa... Então, digamos que toda essa luta aí do Alexandre Moraes e outros aí para manter a democracia e toda essa esperança de trazer os militares de volta para os trilhos aí da profissionalização, eu acho que essa decisão do Lula aí mostra... A pessoa com quem eu conversei ainda deu um voto de boa vontade. Falou, não, é que o Lula está tão envolvido com as questões internacionais que ele não está atento ao que está acontecendo. Mas não é. Isso é uma decisão muito relevante e vai significar uma concessão. Não dá. Não adianta dizer que o ministro é poder civil, que ele não é poder civil. É um cara elogiado pelo Hamilton Mourão. Cláudio, você acha que o Lula, então, coloca uma granada no colo, é isso?
Fica ali. Eu não chego a enxergar exatamente dessa maneira. Eu acho que, na realidade, ele está, de fato, fazendo uma concessão, né, e colocar um nome que não é um nome que vai criar qualquer tipo de resistência dentro dos militares. A questão é ver como é que essa coisa vai se desenhar no seu conjunto, né? E acho que é um conjunto que tem várias frentes aí. Um deles, eu acho que isso foi colocado, até levantado aí pelo Nassif, mas a gente ainda não sabe que ritmo vai ter isso, é a desmilitarização dos cargos civis que, que foram tremendamente militarizados, né, durante o governo Bolsonaro. Eu acho que essa é uma das questões-chave. E às vezes você, como eu falei, pode dar uma no cravo e uma na ferradura. Você indica um ministro da Defesa mais palatável aos militares, para usar a expressão, e desmonta, de outro lado, boa parte das sinecuras que eles obtiveram por meio dessas indicações. Né? Eu acho que isso é um acordo possível. E o outro é ver também onde vai estar o foco de responsabilização pelos muitos crimes cometidos dentro desse governo. Se vai ser um foco nos próprios militares de modo geral, o que eu duvido que vá acontecer, e duvido que fosse acontecer qualquer que fosse o próximo ministro da Defesa. E olhar muito mais para Bolsonaro e seu entorno mais direto. Né? E aí sim eu acho que a coisa pode ter uma consequência mais séria, ou seja, o governo agir para que não haja qualquer tipo de anistia. Já existe uma certa mobilização para que esse tipo de anistia não venha. Mas evitar comprar todas as brigas ao mesmo tempo, e acho que uma das brigas que ele muito provavelmente vai evitar comprar de qualquer forma é essa briga com os militares. Por isso que talvez esteja adotando essa postura mais, eu diria, conservadora nesse caso. Eu só tenho um ponto. Eu acho que, digamos, à medida em que os fatos caminham, vai ficando mais nítido que o Bolsonaro é um instrumento de um poder maior que é o militar. Você vê a falta de envergadura dele, a falta de coragem dele. Aliás, até no xadrez de ontem eu mostrei essa capacidade de enxadrista do Alexandre Moraes, que é notável, né? O Alexandre Moraes, lá atrás, quando surge aí esse inquérito aí do fim do mundo, eu acompanhei porque foi a única vez que eu conversei com o Toffoli, ele marcou uma conversa comigo aqui para explicar a lógica desse inquérito aí, mas ele já estava lá atrás pegando as armas para enfrentar o que ele sabia que era uma conspiração que vinha pela frente. E esse inquérito manteve o Bolsonaro amarrado o tempo todo. De vez em quando ele dava uns berros aí, mas era muito mais aquele berro do pavor engasgado aí do que. E hoje o Bolsonaro é um sujeito que está estirado, deve estar estirado em alguma cama de campanha, não, porque eu acho que nem uma cama mais confortável na Alvorada, né? E eu acho que marca uma nova etapa aí, que é gradativamente a ultradireita militar e tudo se desvencilhando do Bolsonaro, que mostrou que não tem. Ele, a família, não tem menor. E agora vão aparecer enxurradas aí de acusações. Os filhos, é evidente que estão com centenas de milhões de dólares lá fora. O pessoal que, quando era a raia miúda, fazia as rachadinhas, depois tem acesso a um poder em que uma assinatura do pai vale milhões, pô. Então, eu tenho a impressão que vai começar um descarrego aí dessa ultradireita do Bolsonaro, ampliado aí pela decepção dos militares com a falta de liderança total, né? O sujeito é muito ruim mesmo. Aliás, e as tensões, saindo um pouco só da questão militar, mas pegando um gancho disso que você está falando, Nassif, as tensões que estão acontecendo dentro do PL, eu acredito que elas passam muito por aí também. Né? Porque, no fim das contas, a ala pragmática, né, em contraposição à ala fanática do PL, eu acredito que muitos deles ali perceberam que o Valdemar talvez tenha ido longe demais ao tentar socorrer ali o Bolsonaro nas suas tentativas golpistas. Isso vai custar literalmente muito caro. Né? Eu duvido que o Pleno do Supremo, depois, porque isso ainda vai chegar no Supremo, mas antes passa pelo próprio TSE, que não vai manter essa multa pesadíssima que foi imposta ao PL. Já livraram os outros dois partidos, justamente para, de alguma forma, deixar o foco colocado no PL, né? E isso já está produzindo um terremoto dentro do partido. Né? E aí, é claro que, no risco de ter esse peso morto para ser carregado, vão lançar o mar. Vão lançar o mar Bolsonaro, vão lançar o mar os bolsonaristas mais radicais,
né, para poder tentar sobreviver minimamente pelos próximos 4 anos. Né? Se o terceiro ano, pelo menos financeiramente, já ficou complicado para o PL, que se salvem os outros 3. Acho que é muito essa aposta aí que o pessoal mais pragmático dentro do partido vai fazer. Então, o Bolsonaro, ele já era uma figura tóxica, ele se torna sem poder mais tóxico ainda. Sim, sim, sim. E vai ser rifado claramente agora. Os militares vão continuar aí. Os militares são uma burocracia de Estado, estável, né, com um forte espírito de corpo, com um posicionamento ideológico. É por isso que eu acho que o novo governo vai pegar muito leve com eles, pelo menos nessa transição. Eles vão estar lá e vão estar lá sem serem incomodados, ou seja, vão Sem esquecer nem o que um pouco. passou. Deixa eu Só colocar outras brigas, não é? Só ler rapidamente aqui na CIFA, Salete Farias, inclusive vem aí do TV GGN. Não vamos aceitar anistia. Se for assim, exigimos a abertura das portas de todas as penitenciárias. O Paulo Ricardo, sem anistia para o verme. Mas eu continuo insistindo, eu já de muito tempo digo aqui nesse programa, que eu acho que não devemos esperar muita coisa também em relação ao clã Bolsonaro. Não acho que vai resultar em muita coisa. Mas diga, Nassim. Deixa eu colocar aqui o xadrez do, do Alexandre de Moraes. Primeiro foi o inquérito do fim do mundo. Depois foi aquele enquadramento dos empresários que brincavam de conspiração no WhatsApp. Ali ele sinalizou para os empresários o seguinte: ó, tem risco pessoal, tem risco para a sua empresa. Foi uma pancada fantástica. Os jornais vieram. O que sobrou aí? Sobrou só um ogro negócio. Aquele pessoal lá de Sorriso aí, que são primários. A multa que no deram PL. Tiro nos caminhões do Blairo Maggi até esses dias. Blairo Maggi. A multa no PL. Quando ele percebeu, porque toda essa articulação, eu passei outro dia no meio aí de uma manifestação, eles usam a Constituição, militares, precisam defender a Constituição. O que é defender a Constituição? É contra a manipulação das urnas. Então, vem o Alexandre de Moraes e dá essa super multa no PL aí, que tira eles do... E depois, aquela reunião com os secretários de segurança e comandantes de PM, que deixou o Hamilton Moraes desesperado aí. Foi a primeira vez que o Hamilton Moraes pôs a cabeça para fora aí e veio se expor com conspirações aí. Por quê? Porque mostrou que as decisões do Supremo teriam um respaldo da força, no caso dos militares e secretários de segurança. Né? Então, realmente além da coragem física, aí, ele é um jogador fantástico. E por ser um jogador fantástico, eu tenho a impressão que ele deve estar com a inteligência das PMs aí, e dos próprios PMs ligados a ele aí, investigando mais de perto essa questão que está ocorrendo aí nas manifestações. Mas que papel que vocês acham que ele terá no governo Lula? Lembrando que o Lula tem, se for pensar num interlocutor no Supremo, é claramente o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é a figura com quem o Lula conversa no Supremo. Né, olha, eu espero que o Alexandre de Moraes, hoje ele está adotando atitudes extra-legais para uma situação de emergência, a defesa da democracia. É isso que dá legitimidade a ele junto a muitos setores. Eu tenho a esperança que, voltando à normalidade democrática, aí, ele volte aos trilhos. Aí. Aliás, hoje acaba de falecer aí o pai do Sérgio Moro, né, que foi como é que chama, gente? Gilson Dipp? Gilson Dipp. Gilson Dipp foi o pai do Sérgio Moro, criou as primeiras delegacias especiais, colocou o Moro lá, indicou o Moro para Rosa Weber. Eu almocei com ele uns 2 anos. O pai jurídico, né? Que fique claro. É, o pai jurídico. Do bebê de Rosemary aí. Eu almocei com ele antes da pandemia, aí, numa viagem que eu fiz a Brasília. Ele estava muito arrependido. E estava muito preocupado na época aí com o novo presidente que ia ser empossado aí do Supremo, que era o Luiz Fux. Ele chegou até a dizer, né, durante o almoço, né, que havia uma movimentação de outros ministros do Supremo para não convalidar a posse do Luiz Fux. Né? Depois decidiram de outra maneira. Né? O Fux foi empossado, mas os ministros ficaram de plantão, Lewandowski e outros lá, para impedir os abusos do Fux. Né? E daí a gente chega àquela questão, Cláudio Couto, tudo bem que a gente não gosta de reduzir a história a personagens, mas se tivesse um Fux na presidência do
do Superior Tribunal de Justiça. Se tivesse um Toffoli, se a gente tivesse estaria em outro cenário, né? No TSE, no TSE. no TSE, no TSE. Sim, Se sim. tiver, Não, mesmo uma Rosa Weber, mesmo é, um Fachin, olha, o Não, Alexandre as né? lideranças fazem muita diferença. As lideranças fazem muita diferença. A gente não pode achar que isso é um fator menor, porque elas têm poder institucional e têm poder político de fato, né? E aí, claro, que É, dependendo das escolhas que elas vão fazer, isso depende muito da sua personalidade, isso faz uma diferença imensa, né? o tem que único, ter. o único problema dessa história toda aí é que é o seguinte, falta institucionalidade, né? Ou seja, você depende também de momentos, porque o comportamento do Alexandre de Moraes neste período louvável não é o comportamento do Alexandre de Moraes de 2016, de 2017, nem o comportamento de Gilmar Mendes. Quer dizer, essas instituições que as pessoas gostam aqui de falar que são que funcionam no Brasil e tudo mais, elas estão ao sabor das personalidades e das É, circunstâncias, né? Esse é o grande problema, não, Cláudio? Uhum. Não, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, as circunstâncias às vezes fazem a liderança, né? E aí, consequentemente, papéis que elas de forma alguma teriam desempenhado em outro momento, começam a desempenhar agora. Eu acho que é isso que está muito em jogo aqui. Né? Na realidade, o Alexandre de Moraes percebeu que era até uma questão de sobrevivência política dele, da instituição da qual ele faz sim, parte, se comportar dessa forma. Né? A questão é saber, claro, se isso é uma coisa efêmera ou se, junto com essa percepção e as ações que teve, vem também alguma mudança de postura daqui para frente. Porque episódios dessa natureza, também a gente está falando aí das personalidades, alteram as personalidades. Né? sim, Basta a sim. gente pensar, por exemplo, no que foi a trajetória, muita gente que passou pela guerrilha durante a ditadura militar e a postura que foi tendo ao longo da sua vida política posterior a isso. Né? Ou seja, isso acaba produzindo um aprendizado que pode ter efeitos. De novo, né? Vamos ver o que acontece. Nada assegura que isso vai acontecer, mas quem experimentou um governo anormal, como esse governo que nós ainda estamos tendo, né? Estamos nos estertícios desse último governo, mas, enfim, ele ainda pode ser um instrumento de aprendizado para esse pessoal. A ver como vão se comportar. Talvez percebam que é melhor tomar cuidado e não tratar governos normais como se não o fossem. Né? E Eu eu tenho a acho que essa é uma impressão que. aprendizagem fundamental que vem desse tipo de processo. Eu acho que tem dois grandes personagens aí nessa destruição das estruturas que a mídia como principal ferramenta da Lava Jato e o Supremo, né? Agora, a posição do Supremo nos últimos tempos, inclusive do mais oportunista deles lá, que era o Luiz Roberto Hum. Barroso, mostra que aprenderam. Mostra que quando você começa a política de destruição do, do, do inimigo, como foi feito em todo o período vem desde o mensalão, né, até a Lava Jato, aí você cria um vácuo político. Aliás, recentemente, essa semana veio aqui um estudioso italiano aí mostrando que o nascimento do fascismo na Itália é diretamente ligado à Hum. Operação Mãos Limpas, né? É interessante esse jogo de oportunismo, porque você cria um vácuo político e, de repente, você tem um. Vamos comparar o Gilmar e o Barroso. O Gilmar é o jeito que tem a atuação política, mas ele conhece os meandros do poder, ele sabe onde que o poder se manifesta. E o Barroso, que chega todo lampeiro, todo pimpão lá, achando que era o novo Joaquim Nabuco, o novo Rui Barbosa. Ah, que beleza, tudo é festa, tudo é entrevista da Globo News. E o Barroso acha que vai ser o condutor de povos. Eu lembro uma pesquisa que saiu mostrando que ele era a figura mais influente junto ao Poder Judiciário. Ele ficou todo satisfeito. É o novo iluminismo, a partir de agora, o setor privado. Pôs o rabo entre as pernas, né? Não tem. Aprendeu. Até foi obrigado, em um certo momento, a tomar algumas atitudes corajosas aí em defesa do tribunal antes da posse do Alexandre de Moraes. Então, a própria Rosa Weber, aquela da colegialidade, fez um voto na época lá. Eu lembro que tinha um secretário de redação da Folha em Brasília, nem sei quem era, mas um cara muito preparado. Que ele fez um levantamento. O Supremo tem uma parte lá com todos os autores citados aí nos acordos e pareceres e constatou que todos os autores citados daquele voto em que a Rosa Weber assegurou aí a prisão em segundo turno, eram utilizados corriqueiramente pelo Fachin, não por ela. Então, digamos, todas essas fragilidades terríveis aí do Supremo, eles aprenderam
na prática, quando ficaram na beira do precipício, né? A beira do precipício traz uma sabedoria boa aí para as pessoas, né? Para as instituições. Agora, a chegada do Lula em Brasília para participar mais intensamente dessas negociações muda o quê, Cláudio Couto? Olha, acho que muda de forma muito importante. Primeiro, porque há decisões que só o Lula pode tomar, né? E ele afastado, como teve nessa última semana, embora, claro, a gente pode dizer afastado pelo menos das aparições mais públicas, mas na medida em que ele próprio estava procurando se preservar, evitando falar, tudo complica dentro dessas tratativas aí que estão sendo feitas, inclusive para a montagem do governo, indicação de pessoas para cargos importantes, indicação do Ministério da Fazenda, por exemplo, tudo aponta, né, no sentido de que vai ser o Haddad, mas o Ministério da Defesa, do qual a gente falava também agora, né, e a própria negociação da PEC, né? Afinal de contas, sem ali uma certa chancela do próximo presidente, por mais que o Alckmin se esforce e outros ali atuem, isso não é suficiente para garantir uma negociação bem sucedida dentro do Poder Legislativo nesse cenário que a gente está vendo tão complicado. Então, acho que o Lula muda por completo. Primeiro, porque tem a autoridade do presidente eleito. Acho que esse é o primeiro dado, né? Segundo, porque tem uma certa capacidade de negociação que outros ali também não têm. Não só porque tem essa autoridade, que serve como uma garantia para essa negociação, mas pela sua própria capacidade de transacionar politicamente. Então, acho que isso muda a situação de forma muito importante. E também é um outro ponto, né? O momento que Lula chega. Lula chega agora já no comecinho de dezembro, vamos dizer assim, só para arredondar um pouco os números. E o governo vai começar daqui a um mês. Então precisa tudo estar muito decidido, muito definido, inclusive a composição do próximo governo, pelo menos até a metade de dezembro. Então a participação e a presença do Lula em Brasília agora, eu acho que ela é decisiva também para deixar essas coisas mais claras. A gente viu aí na negociação da PEC da transição um debate, para não dizer ali uma pequena rusga entre a Gleisi Hoffmann e o Jacques Wagner, né, que é o responsável pela negociação do Senado, né, o Jacques Wagner na frente de negociação falando, olha, enquanto não tiver ministro da Fazenda indicado, meu trabalho aqui fica mais difícil. E a Gleisi meio que devolvendo, dizendo assim, olha, o problema é que não estão articulando bem no Senado, mas quem está articulando no Senado é o Jacques Wagner. Né? Sutileza, a Gleisi aprendeu a sutileza com a Dilma, viu? Pois é, não que a Gleisi tenha sido um primor de negociação política quando teve a incumbência de fazer isso, né? Dentro do governo, inclusive, né? Como ministra da Dilma, enfim, mas compete ao Jacques Wagner saber o que está pegando no Senado. Imagino que se ele está trazendo essa discussão de volta, com toda a rodagem que tem, inclusive chefe de executivo por 2 ocasiões, algum motivo ele deve ter, né? Não deve estar simplesmente falando da boca para fora. Então, eu sinceramente acho que essa presença do Lula, à medida que começar a definir algumas dessas coisas, facilita muito o trabalho. E aí não é nem tanto mais por essa bobagem aí que é o chororô do mercado financeiro, que quer saber de ministro da Fazenda. É para a negociação política no Congresso. É para isso que agora começa a ser importante saber quem vai ser, afinal de contas, o responsável por lidar com o dinheiro, porque essa PEC trata de orçamento, trata de dinheiro para o próximo ano, pelo menos para o próximo governo, pelo menos para o próximo ano. E aí eu acho que o Lula estando lá e definindo é fundamental. Também não tem o nome quem vai cuidar da articulação política, é outro ponto que eu queria colocar aqui. Quer dizer, falamos, Carta Capital semana passada, na CIF agora, de que há um caminho de ceder bastante aos militares, bastante mesmo. Os militares estão levando o que estão pedindo, sem nenhum tipo de incômodo até o momento. E temos também a outra ponta, que é o Arthur Lira, que obviamente será eleito, queira o PT ou não, será eleito presidente da Câmara, tudo indica, e, portanto, o PT deve entrar na onda quer dizer, compor esse grupo que vai eleger o Arthur Lira. Aí temos esse outro ponto, Arthur Lira, presidente da Câmara. E aí a pergunta é, militares levam o que quer, o Arthur Lira leva o que quer, e o Lula leva onde? Quer dizer, o que vai ficar nas mãos do Lula, sem nenhum trocadilho aqui, o que leva o Lula, qual vai ser vamos dizer assim, o enclave do novo governo? Quem quer falar agora? Eu ou Nassif? Essa é a área sua. Qual que é o próximo? O entrave, você está falando? O enclave. Onde é que você vai... O centrão é tema seu. Vai colocar os pés e aqui é meu, esse espaço é meu. Tem que escolher um em particular? Não, o governo inteiro?
O governo inteiro? Não, o que eu entendi até agora é impossível, né? Não, é A impossível. Eu tô Tolina, brincando aqui, é que se deixar o Centrão vai querer o governo todo, né? Acho que o Centrão não vai se contentar só com um pedaço. Mas do que o Centrão gosta? Vamos lá. O Centrão gosta de orçamento, né? Onde tiver orçamento que permitir minimamente alguma forma de manejo, é aí que o Centrão vai querer estar. Então ele vai querer estar em áreas de infraestrutura, vai querer estar em Ministério do Turismo, querer estar em Ministério das Cidades, se voltar a ser criado o Ministério das Cidades, né? É nessas frentes, né, que eles vão querer operar. Não é tanto nas políticas estruturais, mas que não permitem assim tanto o manejo orçamentário, ou quando permitem, né, caso o Ministério da Fazenda, mas que jamais em tempo algum o Centrão teve, em qualquer governo, desde a redemocratização, o Ministério da Fazenda nunca foi alvo do Centrão, também não vai ser agora, né? Eles querem estar ali na ponta, na execução, de alguma forma, atuar perto dos contratos. É assim que o Centrão opera. Onde tiver também a possibilidade de um grande número de nomeações, é só olhar o perfil dos ministérios que a gente sabe do que se trata, né? Do que o Centrão vai estar querendo se aproximar e tá querendo se apossar, né? Para usar a expressão mais clara. Então, eu apostaria nesses ministérios, né? Que tem um pouco mais de orçamento livre, seja os da área de infraestrutura, seja os ministérios que têm aí alguma capacidade de fomento, algum tipo de recurso um pouco mais livre do ponto de vista orçamentário. A gente sabe que esses recursos são hoje muito reduzidos, né? Mas, de qualquer maneira, é nisso que eles vão querer operar. Então, acho que é nisso que vai negociar. Até porque o que vai dar cara para esse governo, pensando da perspectiva do presidente da República? São menos essas áreas e muito mais áreas estruturantes, sobretudo na área social, evidentemente, né? Aí o PT, o Lula, as figuras mais próximas aí ele vão querer atuar, educação, saúde, desenvolvimento social, meio ambiente, que muito possivelmente pode ter alguém mais próximo da Marina por essa mesma razão, e nenhuma dessas aí era do Centrão, né? Agora, as outras que eu falei, agricultura, uma área possível em que o Centrão venha também atuar, não tem tanto essa questão do ponto de vista orçamentário, mas tem um poder regulatório importante, né? E aí, consequentemente, atuar na área de agricultura também pode interessar para esses setores de indústria e comércio, integração regional. Estou pensando nos nomes clássicos dos ministérios, porque a gente também não sabe qual vai ser a estrutura, né, do próximo governo. A gente sabe que não vai ser essa agora que se concentrou tudo, mas quais vão ser as pastas exatamente, tudo está muito em aberto. Outro dia entrevistei até o Patrus Adanias, que faz parte de um dos grupos, e o Postman também. É evidente que esses grupos de transição têm várias ideias no ar, algumas muito boas, aí, mas você não sabe quais que vão vigorar, né? Mas uma ideia que é muito interessante, que bate um pouco com o que o Lula está pensando aí, é você ter um conjunto grande de ministérios, ou seja, pegar ministério para as minorias, abrir ministérios para as minorias, que ao contrário do senso comum da mídia, não significa mais despesa nem nada, vai transformar secretarias em ministérios, dar um status. E o ponto central, quando entra, digamos, o que o Lula pretende, aí, que é a volta das conferências nacionais, os pactos com estados e municípios, a criação de grupos de trabalho em vários lados, o que se pensa? Antes, o que nós tínhamos no padrão de gestão dos ministérios? Cada qual no seu campo, lá no seu cercadinho, lá fazendo o seu trabalho. Agora, se pensaria em algo que permitisse uma articulação. Ou seja, você tem todos esses grupos representativos, mas você tem uma articulação maior, que poderia ser representado pelo Ministério do Planejamento, mas é algo que passa, digamos, pela relação com estados e municípios, passa pela agricultura, passa pelos bancos públicos, passa pelo BNDES. Então, a dúvida é quem vai fazer essa grande articulação. O Haddad seria um nome que vai para a Fazenda. Dentro da Fazenda, ele vai ter um desafio fantástico, que é desarmar esses... Montar a equipe, né? Montar a equipe e desarmar, digamos, esses dogmas aí que sustentam esse bem bom do mercado há 40 anos. Vai ter que mudar modelo de política monetária, vai ter que mudar modelo de livre fluxo de capitais em algum momento, né? Então, eu acho que ele vai se dedicar a isso. Agora, a figura do planejamento é muito interessante, é muito importante. Outro dia colocaram o Pércio Arida como... Eu não sei quem que inventa essa história, lançam os balões, a coisa mais improvável do mundo. Primeiro que não só um balão, não só um balão, porque o balão já vem com uma série de exigências, né? Eu só aceito se tiver uma política de abertura comercial, se a gente discutir privatização. Mas aí... O Pércio foi o sujeito que criou
aquela moeda para encarecer os financiamentos do BNDES para abrir espaço para o mercado entrar nesse setor. É a coisa mais maluca do mundo. Quando você tem um banco de investimento, o que ele visa? Dar crédito acessível para as empresas investirem em infraestrutura. Então, digamos, o ponto central, o que é? É o crédito acessível. Daí vem o mercado e fala, mas com esse crédito acessível, o BNDES é o teto. Então, se eu quiser entrar nesse mercado, eu tenho que cobrar mais barato ainda. Isso não é bom para mim. Então, vem o Pércio e define uma nova moeda que eleva o custo do BNDES. Por quê? Porque o objetivo é permitir ao mercado entrar nesse jogo e não as empresas terem crédito barato, né? Então, e além disso, o Pércio é muito inteligente, mas não é gestor, nunca foi. Então, por isso que ele não tem o perfil, né? O planejamento é de alguém muito operacional, né? É outro tipo de perfil. O tempo dele de BNDES, Banco Central, a agenda atrasava 8 horas lá, porque não é perfil. Tem gente que nasceu para gestor, tem gente que nasceu para formulador. Aliás, eu acho que a lista de exigências dele já é para se recusar, né? Que ela é tão extensa que assim, já não é possível. Agora, aparentemente, além de ter o Haddad na Fazenda, o Lula também pensa em ter uma espécie de conselho econômico mais influente e mais próximo do que ele teve em outros governos. Ele tinha alguns economistas que ele consultava, mas aparentemente agora você vai ter um grupo fixo também para discutir, e me parece também um avanço importante na CIF. É importante, inclusive, para avalizar medidas aí que. Porque quando você pega o mercado, gente. Outro dia eu até escrevi um artigo sobre um artigo daquela Malu Gaspar, que o mercado coletivo considera o Haddad arrogante e professor de Deus. Que provavelmente o que foi? Foi um cara do mercado que deve ter tido um encontro com o Haddad, talvez um encontro social, que veio com aquele padrão de raciocínio do mercado. E o Haddad, como um bom intelectual, questionou, e o cara não soube responder. Então, o mercado tem os dogmas dele, que é fantástico. Se você não segue os dogmas, você é incompetente, você não entende nada de economia. Ou você é arrogante, né? Se você não concorda com ele e coloca tem argumentos, né? Porque aí, enfim, tem argumento demais e é arrogante. Então, mas vai ser esse embate, essa reforma do... Aliás, a melhor coisa que ocorreu outro dia foi a entrevista do Zé Roberto Afonso para o Valor, desmascarando totalmente o Roberto Campos Neto, né? Porque quando você pega, digamos, quais são as armas políticas, digamos, do mercado, do Banco Central, para impor o que quer? É o fantasma da crise permanente. O Boaventura Santos, tem um penúltimo livro dele, ele explora muito isso. É a crise permanente. Você nunca resolve a crise. Se você fizer isso, piora. Se fizer aquilo, piora. E o Roberto Campos Neto deu uma declaração outro dia, não sei se foi, não lembro onde foi, onde ele alertava para o risco fiscal e tudo, e levou uma chapuletada do Zé Roberto Afonso no Valor, mas inesquecível. Ele falou, eu acho que o Roberto Campos esqueceu que nós não temos ministro da Fazenda agora, e que ele é o responsável pela tranquilidade do mercado. Ele esqueceu que ele é presidente do Banco Central. Então, agora ele quis dizer durante este governo que está acabando. Não, agora nessa declaração terrorista dele agora, da semana passada. Ele falou, o governo tem 2 trilhões para rebater qualquer tentativa de terrorismo fiscal aí. Tem as reservas cambiais, tem um valor equivalente em reais, com o Tesouro, tem recurso do FAT. Quando você pega essa dívida pública aí, você tem 1 trilhão que o Banco Central utiliza para controle de liquidez, que é uma maluquice. Isso não é dívida pública, é aquele dinheiro que o banco tem a reserva no final do dia, daí, em vez de ficar com reais no caixa, ele troca por títulos públicos que são remunerados. Ou seja, troca uma moeda que não é remunerada por uma moeda que é remunerada, né? E tratam isso como risco de... E o André Esteves se declarou, do Pactual, falou, pode chegar uma hora que o mercado não queira mais comprar títulos públicos. E o Zé Roberto Afonso falando simplesmente o que faz o Banco Central? Resgata. Ou, pegando a saída da André Lara Rezende, emite moeda que não custa nada e entrega para quem não quiser aplicar em título público. Sempre tem esse terrorismo. Agora,
Na passagem do Lula aqui para Lisboa, eu não sei se essa informação diz alguma coisa ou não, estava no almoço, no tal almoço no Bistrô, no Campo de Ourique, Gilmar Mendes, Haddad, Zé Roberto Afonso e Lula. E além Que do passou a trabalhar restaurante. no IDP, passou a trabalhar, se aposentou do BNDES e trabalha no IDP em Portugal, né? Eu E, tentei te- falar com ele. Hã? não, e tem por exemplo, da discussão sobre reforma tributária, ele tem uma das ideias mais claras, me parece, entre os Sim. economistas, assim, Eu- e uma ideia mais acabada sobre o que poderia ser uma reforma tributária decente no Brasil, né? Correta. É. Não, ele seria um assessor. É pena que ele ficou de mal de mim, porque eu falo mal do Serra, aí o Serra, ele Doido, tem, Sou doido, amigo dele. doido, doido, doido. ele tem discernimento para questões fiscais, mas não tem para questões pessoais. Né, aconteceu também comigo. Ele me mandou uma mensagem uma vez, eu fiz uma matéria sobre reforma tributária, citei, mas aí enfiei lá que ele tinha um problema dele, era ser amigo do Serra. Não me disse nessas palavras, mais ou menos por aí. Aí me mandou uma mensagem indignada que o Serra agora que está propondo aí um substituto ao teto de gastos, né? E aí, obviamente, no que sobrou de amigos dele na imprensa econômica, já estão noticiando o Serra, Ah, apresenta um que, plano e tal. que são essas ideias aí de limite para dívida e tudo aí que o Serra não é mais nada. São os últimos vagidos dele aí como senador. Ele pegou uma ideia que já estava no ar aí, assinou embaixo. Olha, isso aí a gente fala mal, a gente fala às vezes um pouco pessimista, mas o fim do Serra aí é um grande ganho aí para a política brasileira, né? E deveria servir de alerta para o Ciro Gomes, no meu entender. O Ciro Gomes devia olhar muito a trajetória do Serra para não repeti-la. Ele ainda tem tempo, né, de mudar. Agora, É, Você é um uma... otimista mesmo em relação ao Ciro, estou percebendo. mas ele Não, é tem, porque as mas ele pessoas tem, têm que achar... Ele está novo ele ainda, tem uma né? Tá novo. diferença em relação ao Serra aí. O Serra, o que eu tenho de levantamento de negócios do Serra, a coleção de artes dele, tudo, o Ah, Ciro. sim, sim. Não, Não tudo estou bem, o falando do Ciro campo não de padece corrupção. disso, mas eu estou É. pensando no ponto de vista dos seus posicionamentos políticos, né? Não, e O da Ciro é um sujeito que capacidade de se conseguiu explodir autodestruir, todas né? as É pontes. isso, é É isso, isso, é isso. é isso. E E se esse, desse espaço, ele ia pegar a ponte dos militares do Alto Rebelo aí, pô. pois é, pois é. Agora, assim, eu reformulando aquela questão anterior aqui para a gente. Ó, agora eu falei direito, eu falei questão, não falei questão. Já é um marco do fim do bolsonarismo. A gente estava discutindo para a gente caminhar aqui para os instantes finais. O governo de transição está cedendo muito ou está fazendo o que é possível diante das circunstâncias? Eu acredito que o governo está fazendo o que é possível diante das circunstâncias. Veja, não quer dizer que não possa eventualmente cometer um outro erro. Eu acho que isso efetivamente pode ocorrer. Mas não vejo as ações do governo de transição agora como ações erradas na sua estratégia de um modo geral, né? Acho que está fazendo o que é possível. Até aquela discussão que a gente teve há pouco aqui, a divergência que a gente teve sobre a questão do Ministério da Defesa, acho que eu faço a leitura dessa maneira. Podemos discutir se, no fim das contas, foi ou não um acerto, mas eu entendo a racionalidade por trás disso. Né? Eu acho que existe uma racionalidade por trás disso, eu acho que não está sendo feito por mero acaso ou por algum tipo de, digamos, fraqueza do governo que está entrando. Entendo que é um cálculo de por onde é que eu vou comprar as brigas, né? Quais são as brigas que eu vou comprar nesse momento? Não dá para comprar todas. Própria questão do apoio ao Lira, né? Isso era uma derrota tão certa, querer brigar com o Lira nesse momento, apresentando uma outra alternativa, que a melhor opção que faz é tentar realmente compor com ele. Ou seja, aquela história lá de trás do Eduardo Cunha acabou sendo muito didática, né? Mostrou para todo mundo que tem horas que é melhor você não comprar certos enfrentamentos, onde você certamente vai ser derrotado. E tem alguma chance o quê? Do PT nessa brincadeira ter lugares à mesa, né? Eu digo PT porque eu estou pensando no partido que lidera aí a transição, mas é claro que isso vale para boa parte dos partidos ali da composição. Mas para ter lugares à mesa, para poder garantir pelo menos alguns assentos em presidência de comissão, não ficar como ficou das vezes que foi derrotado, fica sem nada, né? Acaba pura e simplesmente ficando rendido. E mais, numa circunstância muito séria, que se já é ruim estar assim na oposição, pior ainda estar assim no governo, quando você precisa ter posições de poder dentro do legislativo.
Agora, ninguém se iluda. Vai ser muito difícil lidar com esse Congresso com um presidente da Câmara em particular muito poderoso e, mais do que isso, muito ilimitado nesse poder. A gente não vê muita restrição, ninguém consegue colocar freio nesse sujeito, ele não interpreta mais o orçamento, ele faz o orçamento que vem. O orçamento é ótimo. Também o orçamento, acho que o falho aqui não foi casual, mas ele não segue o regimento, né? Ele cria o regimento ad hoc, de acordo com as circunstâncias que lhe convém naquela hora. Né? Se o Eduardo Cunha andava com o regimento embaixo do braço, o que o Lira faz é andar com o regimento embaixo da bota. É isso que ele está fazendo. E ninguém consegue, de alguma forma, limitá-lo. Eu quero ver como é que esse governo, sem ter algum entendimento, algum canal de diálogo com ele, poderia fazer para se relacionar com o legislativo desse tipo. Seria realmente começar já com o governo numa imensa desvantagem. Então, acho que essas estratégias, tanto do ponto de vista da política, né, do jogo político, como do ponto de vista de certas escolhas em torno de composição, como ainda em torno de agendas que está colocando, com uma proposta de tentar criar folga orçamentária, acho que está tudo dentro do lógico, do normal até esse momento. Se vai dar certo ou não, né, se tudo foi exatamente acertado ou não, acho que a gente só vai conseguir aferir depois que o governo efetivamente começar. Acabou de sair agora uma matéria na Folha, até tem um rapaz aqui que tem boas fontes militares, dizendo que esse anúncio do alto comando, que iriam renunciar antes da posse do Lula, que foi interpretado pelo PT como um sinal de boa vontade, na verdade foi uma declaração de insubordinação. Em relação a quem? Ao Lula ou ao Bolsonaro? Ao Lula. Porque sinalizaria para a tropa que não aceitam Lula, alguma coisa assim. Ainda é gozado, essa área é muito complicada, né? Porque tem uma ala muito fechada em que você tem muito a síndrome do elefante dos sete cegos, né? O jornalista fala com um legalista, as Forças Armadas são legalistas, daí fala com um golpista, as Forças Armadas são golpistas, né? Mas aqui coloca efetivamente essa visão de que a entrada do Múcio aí seria uma vitória dos militares aí. Olha, possível. Agora, se não fosse o Múcio, quem poderia encampar esse negócio? O PT queria o Jacques Wagner, que diz que daí seria muito petista para as Forças Armadas. O grupo de assessores diretos lá queria o Jobim. Que já passou pelo cargo, né? Exatamente. Já passou e fez um plano nacional de defesa lá atrás, bem interessante, que não foi seguido, né? Eu creio que, na realidade, isso passa muito pelo fato... Qual é o governo do qual a gente está saindo, né? A gente está saindo de um governo militar, né? Do governo militar. A estratégia é acomodatícia. Eu acho que é isso que eles estão fazendo. Mas o Jobim realmente, não só pela situação que ele está hoje, quer dizer, ele está no BTG Pactual, a vida está ganha, mas ele realmente não quis encarar, porque será uma tensão permanente, essa é a impressão que ele tem. Ou seja, os militares querem, repito aqui, um ministro da Defesa de confiança deles, não do presidente da República. Pois é. Eles querem... Olha, aquele negócio, o presidencialismo de coalizão você tem que repartir, e o Lula, por exemplo, ele tem que entregar a agricultura a alguém confiável da agricultura, indústria de comércio para alguém confiável da indústria de comércio, né? Mas tem aqueles postos chaves aí. Um é o Ministério da Fazenda, que ele vai ficar com a Haddad. O planejamento e BNDES são... A Petrobras aí vai com esse Jean Paul... Vai. Os petroleiros estão reclamando muito, né? Estão chiando bastante. O Jean Paul, né, quando veio essa questão da explosão do preço do petróleo, aquele cara da Unicamp, Ricardo Carneiro, fizeram uma proposta alternativa aí que era uma vergonha, que criava um fundo de estabilização, só que esse fundo de estabilização era constituído só de recursos dos dividendos da União, que é recurso orçamentário, e recursos orçamentários, e preservava integralmente os acionistas. E esse fundo definia um teto para as altas, tinha uma tabelinha lá para teto para as altas, eu fiz as contas aí, se o petróleo batesse em $120 o barril, seriam retirados $2 apenas para constituir esse fundo. Então, era uma concessão
Até é interessante que eu fiz um artigo mostrando isso aí, o Ricardo saiu me atacando. Então, olha, rapaz, essa visão desses babacas aí é demais, né? Não, tem o Eu- passado do próprio do Jean Paul Prats também, porque ele, quando não era do PT, ele era deputado e teve lá nos trabalhos de abertura da Petrobras. É uma das coisas, por exemplo, que os petroleiros sempre lembram e ressaltam, né? então, Abertura. ele encampou essa tese aí. Eu estava até em Porto Alegre, no Fórum Econômico Social, lá, quando publicamos isso aí, criticando, e ele ligou para a redação xingando as meninas lá. Eu fui obrigado a entrar no WhatsApp, mandar ele a merda, daí ele voltou civilizado, eu fiz entrevista com ele e tudo. Mas isso aí me deixou uma impressão muito ruim, viu? Muito ruim aí, porque era um modelo que até envolveram o Beluso também para assinar. Até o Beluso me ligou e falou: pô, você é contra o fundo de estabilização? Eu falei: contra um fundo de estabilização com recursos orçamentários, é evidente, pô. Aliás, nos Estados Unidos, isso aí deu maior bode também. Vou tirar dinheiro da educação e da saúde para subsidiar o dono de automóvel, rapaz. Não tem lógica, né? Daí caiu Claro que a não. ficha lá, mas era algo claramente para ficar bem com os acionistas aí, para. Que era a proposta daquele lobista, né, dos acionistas da Petrobras que o Bolsonaro queria indicar para O presidente da Adriano, companhia. o Eu Adriano esqueci o nome Pires. dele agora. O Quem? Adriano Pires? Adriano Pires? Isso, o Adriano Pires. Isso, Era isso, exatamente essa proposta. Né? Você pode isso. puxar esse recurso, muitas vezes, até de um fundo criado a partir de uma pequena taxa sobre a própria venda de combustíveis, e você vai aos poucos Então, criando esse mas fundo, né? a lógica dos fundos é o seguinte: você estabelece um teto, que é piso também para o Sim, petróleo, levando em conta custo de produção, que daí tem sim. que entrar. Não pode ser aquele golpe do Pedro Parente lá, do preço de Internacional. paridade de importação. É o internacional o frete, mais o frete. Então você define aquela linha, passou da linha, você tira para o fundo. Caiu Isso. abaixo da linha, você recompõe. Exato, Mas, exato. mas esse projeto do Prats e do Ricardo Carneiro colocava em US$ 120. Ou seja, em US$ 120 você tirava US$ 2. E Mas ele mais, continua. Hã? Diga. Não, só queria saber se o Jean Paul Prats continua tão forte assim. Não, não é a informação que eu tenho, mas também posso estar enganado nesse Não, ponto. não sei, não sei, não sei. Eu É, confesso que eu não acompanhei isso não. Mas a Petrobras ela tem que recuperar. Não, o que fizeram aí, o assalto que fizeram aí em cima da Petrobras, pegando mais dividendos que o lucro contábil, gente. E agora querendo sacar dividendos sobre resultados futuros. Isso é um assalto, isso é de da cadeia. Isso é apropriação indébita. Indébita. A aliás, imprensa não fala nada, sabe? aliás, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e BNDES também tem que controlar, né? Tem que colocar ali, gente. E vai ser um desafio, porque você pega a Petrobras, parte dos executivos lá gostou do modelo privado, porque você passa a Sim. dividir resultados, você passa a buscar só resultados para os acionistas, você reduz investimentos em prospecção e tudo isso, tecnologia, porque isso aí afeta o resultado dos acionistas. É o padrão João Paulo Lema, Jorge Paulo Lema. Eu pego um setor aqui, tiro tudo que eu posso colocar em investimento, tecnologia, aprimoramento, porque o que importa são os dividendos. Então, isso aí vai ser importante. Se a Petrobras vai desempenhar um papel central, digamos, na reconstrução industrial do Brasil, vai ter que colocar alguém alinhado com essa ideia, né? Bem, eu agradeço quem nos acompanhou até agora. Quem, aliás, tomou essa atitude muito sensata de não assistir o jogo, pelo que eu soube, Senegal está ganhando do Equador, é isso? 1-0, é Senegal, eu acho, né? Que está na disputa. Kaká, 1-0 para o Senegal, é isso? Eu acho. Espera aí, só. Aí, ó. Senegal, nesse momento, ficando com a segunda vaga do grupo e indo para as oitavas de final. Nacife, Cláudio Couto, muito obrigado. E agradeço quem nos acompanhou. Lembrando sempre, assistam o canal da Carta Capital, TV GGN, Fora da Política Não Há Salvação. O Cláudio Couto sempre no sábado recebe lá convidados muito interessantes. O Nassif tem uma programação longa,
também na TV GGN, e a Carta tem a sua programação nesse momento. Por exemplo, nesta semana nós estamos fazendo lá um seminário no canal do YouTube sobre hidrogênio verde, as perspectivas do hidrogênio verde. Então, quem quiser acompanhar também aí, eu agradeço. Se inscreva, assine, mande recado, indique para os seus amigos e para os seus inimigos também. Então é isso. Nassif Couto, até a próxima e vamos lá. Obrigado, Sérgio. Até a próxima. Abraço para você. Abraço, Nassif. Abraço aí, Cláudio. Aí que nos acompanhou. Sérgio, nossos amigos aí. Até mais. Tchau, até mais, pessoal. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.